Agora estamos te Ô, ouvindo. brother. Uai, meu Deus, não sei o que aconteceu, não. Faz parte, irmão. Travou tudo aqui. Desculpa aí. Mas estamos de volta. A gente estava numa linha de pensamento aí, que você estava falando. Continua aí para mim, que eu não estava ouvindo também, não. Nem Você estava lembro falando mais sobre o também. Vamos. empirismo. Então Eu vamos estava passar para falando frente, sobre né? como. Eu estava falando sobre como que a galera que veio do movimento da reforma vem sempre do filosófico para o mundo prático, né? Enquanto Isso, que isso. talvez a construção teológica aí dos últimos 100, 150 anos, ela trilha um caminho contrário. Ela vem do empirismo, ela vem da experiência tentando formular doutrina. Do mesmo jeito que o cara se torna um idólatra quando ele valoriza o pensamento filosófico em detrimento da piedade, né, a pessoa também se torna, ela pode cometer erros gravíssimos, né, pode se tornar um herege aí, quando você, vindo do empirismo, deforma o fundamental que a Escritura fala a respeito da doutrina. Então, no final, a gente vai vendo que o que importa é o cara que consegue trilhar uma jornada ali de equilíbrio dessas duas coisas, né? E que no final ama Jesus, tem boas intenções, reconhece que todos nós estamos em processo de aprendizado, então algumas coisas a gente tem que ir reconhecendo que às vezes entendi errado mesmo, e vai melhorando, e sendo paciente uns com os outros, né? Que é uma coisa que está faltando na nossa geração. Justamente, a palavra certa aí que você utilizou é essa, equilíbrio. É a gente conseguir equilibrar linha de raciocínio, pensamento e não perder a questão do relacionamento, né? Que talvez seja o mais importante aí, que é o que faz a gente chegar mais a Deus, talvez seja a nossa relação com os homens, né? O propósito é esse, né? Se Deus quisesse resolver nosso problema, matava a gente logo, levava para o céu, era bem mais fácil para todo mundo, né? Colocava um quilo de anjo aí, igual o Paulo Júnior fala, né? Colocava um quilo de anjo aí gritando: lá vem Deus, lá vem Deus, lá vem Deus. Amarrava o capeta numa grade e pronto. Tava resolvido. Estava resolvido. Deixa eu começar a te fazer algumas perguntas, brother. Bora lá. A primeira e talvez seja o clímax e a mais importante de todas. A mais importante de todas. Você é ou não é filho do Ariovaldo Ramos? Deus me livre, mano. Eu não posso nem ficar falando o nome dele, porque da última vez que eu comecei a fazer isso demais, eu recebi até ameaça de processo, advogado É atrás de mim. mesmo? É, Então desculpa então, aí ter brincado. não, é ele que me tratou desse jeito, né? Ficou uma parada muito ruim desde o fim daquele ministério lá, desde que a turma polarizou pro lado de militar PT mesmo, né? Aham, aham. E então foi feio demais e acabou que exatamente por conta disso eu nem cito mais nem o nome do meu xará do mundo bizarro. Eu estou falando isso porque quando foi, acho que em 2012, 2013, não lembro, eu dava aula no seminário lá da igreja lá que eu fazia parte. Eu dava aula lá. E aí chegou um aluno para mim e virou para mim e falou assim, e eu lia muito, na época não tinha tanto YouTube, mas eu lia muito blogs. Eu lia muito blogs, inclusive o blog do Leovaldo, que eu acho que era o Solomon 1, alguma coisa assim. Eu lia muito o blog dele. Aí o que acontece? Chegou um brother para mim e falou assim, olha, eu vi uma Bíblia que a bicha é doida demais. Aí eu falei, mas que Bíblia é essa? Aí ele virou e falou, é o seguinte, essa Bíblia, ela tem uma linguagem evangelística, é uma linguagem que ela para evangelizar. O cara que escreveu ela, ele escreveu para evangelizar os doideiras da cidade dele, foi uma ideia que ele teve, ppp, papapá, e passou para mim. E aí eu comecei a ler em cima do Mateus 1 ainda, sabe? Mateus 1 da Bíblia Freestyle. E aí eu fiquei apaixonado, eu fiquei doidão. Falei, nossa, mas sabe aquelas ideias assim que você tem, assim que você pensa assim, por que eu não tive essa ideia antes? Por que teve um outro cara que teve essa ideia? E a gente já teve a oportunidade de conversar sobre ela algum tempo atrás. Até uma outra Uhum. entrevista que eu fiz com você, a gente já conversou. Mas, até por causa do nosso tema, eu queria trazer à tona essa ideia da Bíblia Freestyle. Você já deve ter respondido isso milhares de vezes, mas eu queria te perguntar mais uma vez. O que deu em você de
ter a ideia de fazer essa paráfrase da Bíblia com uma linguagem totalmente atual para a pessoa que você queria evangelizar? O que brotou no seu coração para fazer esse projeto? Quando eu cheguei na igreja, uma coisa que eu achava muito engraçada é que as versões de Bíblia ali nos anos 90 ainda eram bem conservadoras, né? O texto na linguagem de hoje não tinha respeito nenhum. Pastores falavam, não, Deus não fala assim. Então, hoje não, hoje a gente tem N versões aí, tá muito mais fácil. Então, na época, era uma das coisas que me intrigava, que você tinha que carregar a Bíblia e o dicionário para tentar entender tudo isso. E com o tempo a gente vai aprendendo, nesse desafio da evangelização, que toda pregação é uma paráfrase. Você pega as histórias da Escritura e você reconta elas através da sua vida, através do jeito que você consegue se comunicar com as pessoas. Aí um belo dia eu resolvi fazer um blog, né, onde eu pegava os textos da Escritura e fui parafraseando. E eu terminei, aliás, essa semana eu estava mexendo no texto, que eu vou lançar isso impresso, cara, finalmente. Eu terminei o Apocalipse esse mês passado agora. Inclusive, ontem eu conversei com uma turma aqui e eu mostrei, lá não tem um Apocalipse lá no site, não. Não, eu até tirei o site do ar agora recente, porque lá estava faltando vários livros e alguns capítulos ainda de alguns livros, né? Eu completei tudo e eu fiz o Apocalipse no mês passado agora. Eu estou preparando para lançar impresso. Massa demais, massa demais. Mas tem uma versão que está online, viu? Ontem eu li ela. Não, tem uns que estão rodando aí em aplicativo e tudo mais, mas está bem desatualizado já. Ah, tá. Eu já mexi no texto bastante, né? Mas a ideia era muito isso, era falar a língua dos homens, tentar comunicar as verdades fundamentais do Evangelho do jeito que a gente faz quando está evangelizando alguém, né? Conversando na linguagem das pessoas. E embora eu levei muita pedrada por conta disso, televisão batendo na porta, essas coisas todas, por outro lado deu muito fruto, né? E o fruto é o que realmente vale a pena, né? Pessoas conhecendo Jesus, pessoas se convertendo, pessoas que às vezes estavam na igreja há tantos anos dizendo que agora entenderam coisas tão básicas para nós que já somos crentes, né? Então eu falei, se esse é o preço, então eu tenho que aguentar isso aí mesmo, faz parte do processo. Inclusive você foi até na HIT, né? Eu vi uma entrevista sua lá na HIT lá. Fui na HIT, mas, cara, na época saiu capa do G1, entrevista na Globo, MGTV. Acho que eu fui em todos os canais. O único canal que eu não quis ir, na época, foi no Balanço Geral, na Record, porque aí era muito baixaria pro meu nível, né? Massa demais. Aí o que acontece? Igual eu falei, eu quis lembrar da Bíblia aí para tratar do assunto de hoje, que é a expiação limitada. E aí a gente pode falar um pouquinho da expiação limitada para trazer nos nossos dias de hoje, utilizando até o exemplo da paráfrase da Bíblia aí, da Bíblia Freestyle. Porque a expiação limitada, ela é mais um ponto da Reforma Protestante, né, do Calvinismo, dos 5 pontos do Calvinismo, e ele fala a respeito de uma expiação eficaz, ou seja, por quem Cristo morreu? Cristo morreu por todo mundo, no sentido do incluso, total, geral, todas as pessoas que já nasceram, todas as pessoas que já morreram, por todos que já passaram, desde a criação até os dias de hoje? Ou Cristo morreu por todos? E aí, mais uma outra forma de tratar desse incluso, por todos, no sentido de todos, seu povo. E aí, a gente vê que esse ponto da teologia vai falar que ele morreu por todos, seu povo. Ao longo da história, todo seu povo. E o que é que você entende sobre isso? Então, cara, acaba que essa doutrina, né, que é desse movimento aí da Segunda Reforma, de Calvino e tudo mais, embora ele mesmo não tenha sistematizado isso dessa forma, essa sistematização ela é posterior até à morte do próprio Calvino. Então, os discípulos dele, depois tentando combater outros ensinos que surgiram ali, que acabaram sistematizando isso nessa forma, mas a forma é boa, os pontos apresentam assim, de maneira muito clara e pontual algumas coisas aí que o pessoal chama das doutrinas fundamentais da graça, né? E que vão falar sobre a soberania de Deus, vão falar sobre essa questão de como que Deus então ordenou
a criação, a salvação, como que ele administrou isso ao longo da história. Só que levantou outras questões, né? Levantou outras questões, como essa, né? Então, peraí, se Cristo, então, não morreu por todos, né? Então, como é que isso funciona, né? Aí depois a gente entra na questão das vontades de Deus, que a gente começa a entrar em conflito, como é que pode Deus, então, permitir que algumas coisas aconteçam de maneira contrária àquilo que a própria palavra diz que é a vontade dele. Então, um assunto vai puxando o outro e a gente vai vendo que isso vai ficando super complicado. Mas, a grosso modo, tentando falar especificamente sobre essa questão da expiação limitada, é uma aplicação filosófica até muito óbvia, até muito simples, a ideia da expiação limitada. O pensamento dos reformadores basicamente foi o seguinte: eles falam, como pode o sangue de Jesus, sendo tão poderoso, né, ele ser derramado em favor de alguém e essa pessoa não ser salva? Então, não tem como. É como se a única maneira pela qual caberia a lógica de Cristo morrer por todos e nem todos serem salvos é se Deus abrisse mão de sua soberania. Ou seja, Deus, de alguma forma, renunciasse ao seu poder. E eu considero isso absurdo por uma razão muito simples. Equivoca-se a pessoa que acredita que Deus possa todas as coisas de maneira absoluta, como a galera muitas vezes fala, Deus é todo poderoso, então Deus pode todas as coisas. Aí dali um pouco o cara entra na faculdade, ainda mais se for de humanas, né? A primeira coisa que vai acontecer quando alguém for bater de frente com ele é fazer aquelas perguntas, né? Tipo assim, então Deus pode todas as coisas? Então Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa carregar? Né? Pergunta clássica que todo ateu de internet aí vai trazer pra gente, né? E aí a gente descobre que Deus ser todo poderoso é muito mais uma questão de natureza do que propriamente algo de maneira absoluta dentro dessa percepção que a gente está vendo. Então a Escritura mesmo fala que Deus não pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas que são condizentes com a sua natureza. Então, por exemplo, a Bíblia fala de duas coisas que Deus não pode. Deus não pode mentir e Deus não pode negar a si mesmo. Então, Deus é todo poderoso desde que ele não seja contraditório, desde que ele não vá na contramão da sua própria natureza. E o que nós entendemos, então, é que a questão da soberania, isso não é uma decisão. Isso é também parte dessa natureza de Deus. Né? Deus não está rei do universo. Cristo não está rei do universo. Ele é. Então, sendo ele não está o Senhor, ele é o Senhor. Então, uma vez que essa característica é percebida, então faz sentido essa lógica de que se o sangue de Jesus é derramado por alguém, não tem como essa pessoa não ser salva. Daí, então, conclui-se que, na verdade, a ideia do Cristo morreu por todos, essa questão do João 3,16, né? Que fica aquela discussão em cima da expressão da palavra mundo, né? Essa discussão toda, a gente vai vendo que isso precisa ser harmonizado com outras passagens da Escritura que vão falar sobre eleição, que vão falar sobre essa aplicação da soberania de Deus, que vão falar sobre, como Romanos 9 lá, né, que Deus cria vasos de honra e de desonra e que nenhum vaso tem autoridade nenhuma para questionar aquilo que é a vontade do Senhor, né? Então eu vejo muito isso. Eu entendo que esse desafio de harmonizar essas coisas é sempre complicado para nós. Mas a gente resume isso da seguinte forma: Deus faz o que quer e de maneira sempre coerente com a sua natureza, né? Então, se Deus quiser salvar alguém, não tem jeito dessa pessoa falar não. Ela vai ser irresistivelmente atraída à bondade de Deus. Ela não vai conseguir, né, dizer não para Deus. E por isso, para mim, faz sentido essa lógica, né, de que o sacrifício de Jesus, como eu acredito na sua eficácia, ele não seja necessariamente administrado em favor de todos. A questão que surge, acho que na cabeça da maioria, né, é que poderia haver algum tipo de injustiça. As pessoas falam assim, mas então Deus não oferece o seu filho como sacrifício por uma outra pessoa?
e eu não vejo por que há alguma injustiça. Então o faraó lá, que segundo Romanos 9 teve o coração endurecido, né, para que pudesse ser manifesto o grande livramento de Deus para o seu povo, você fica falando assim, Deus sacaneou com ele, né? Ué, gente, ele usufruiu daquilo que as pessoas querem, liberdade. O problema é que, como nós somos seres caídos, toda vez que a gente usufrui da nossa liberdade, a gente vai para o inferno sozinho com as próprias pernas. Então, a ideia da expiação limitada é de que esse sacrifício de Cristo sendo eficaz, ele é aplicado em todos aqueles que Deus chamou para a salvação. Os demais, Deus não chamou para condenação. Deus deixou com que esses se tornassem livres e vivessem segundo as suas escolhas. Mas como a nossa natureza humana caída, pecaminosa, desde de Adão está corrompida, o que acontece é que todos nós naturalmente vamos para o inferno, né? Aí você fala assim, mas o sacrifício de Cristo, de alguma forma, ele não se estende para toda a humanidade? Ele se estende sim, porque eu diria que às vezes a gente está achando que a condenação final seria apenas pela questão dos pecados que nós mesmos cometemos, né? Mas se uma pessoa não foi eleita para a salvação, eu diria assim, ela não experimentou dessa graça especial para a salvação. Ela só experimentou da graça comum, ou seja, ela foi deixada livre para que ela pudesse, então, viver do jeito que ela quer. Ela poderia acertar, né? Teoricamente, mas na prática ninguém pode, ninguém consegue. O que acontece no final das contas? Essa pessoa se torna indesculpável através de todo o contato que ela tem com os meios de graça que foram providos através de Cristo Jesus. É por isso que a galera vai entrando em paranoia, que os caras falam assim, o calvinista não prega. Porque uma vez que ele acredita que quem Jesus vai salvar, ele vai salvar de qualquer jeito, então para que eu vou pregar o evangelho? Ué, gente, o evangelho é pregado para que se revelem os salvos e para que se revelem os que não são salvos. A mesma pregação que revela o salvo para a salvação faz com que o não salvo se torne indesculpável no dia do juízo. Ele foi para o inferno com as suas próprias pernas, ele foi deixado livre. Exatamente por conta disso que eu acredito que essa proposta calvinista, ela é a mais lógica, ela é o pacote mais racional, né? A proposta arminiana que faz com que Deus renuncie à sua natureza de ser soberano, de ser rei, dando ao homem a liberdade de escolha, no que se refere a algo tão importante quanto a salvação, ela é muito intuitiva, porque ela agrada demais as pessoas da perspectiva de você ter o controle sobre a salvação. Só que, honestamente, eu gosto demais do pacote reformado por uma simples razão. Eu durmo mais tranquilo, sabendo que esta questão fundamental está na mão de Deus. Agora, há questões que foram colocadas na minha mão? Sim. Questões, eu não diria secundárias, mas questões que são derivadas da obra de Cristo na minha vida. Então, o esforço pela santificação, a vida piedosa, o cuidado que eu tenho que ter para com os irmãos, tudo isso são responsabilidades que nos foram confiadas para que a gente administre da melhor maneira possível, né? Mas a obra de salvação é apenas aquilo que Deus fez por nós. Agora, pensa só, haveria alguma injustiça da parte de Deus por conta dele não administrar essa expiação em favor de todos? Gente, segundo um conceito de justiça absoluta, eu acho que Deus tinha que mandar todo mundo para o inferno. Todo mundo, sem exceção. Deus salvar qualquer ser humano sobre a face da terra é uma manifestação de injustiça. Porque ele está pegando alguém que errou e está substituindo a pena dessa pessoa pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio sacrifício. Então, gente, a salvação é injusta. Ela é injusta, sim. Então, se Deus deixar todo mundo ir para o inferno, aí seria justo. Aí a gente poderia falar, Deus é bom e Deus é justo, absolutamente. Então, eu entendo que Deus, olha só que coisa louca, né? A misericórdia de Deus atropela o nosso senso de justiça e até mesmo o nosso senso de bondade.
né? Quando ele resolve salvar alguns. E isso tem tudo a ver com aquela parábola que Jesus conta, né? Ele fala que chamou os trabalhadores para trabalhar em diferentes horários e na hora de pagar o salário pagou igual para todo mundo, né? Aí o sermão lá que o patrão dá nos empregados é muito interessante. Ele fala assim, por que o olho de vocês é mau só porque eu sou bom? A riqueza não é minha e eu não posso fazer o que eu quiser com aquilo que é meu? Então, quando a gente está pensando em dinheiro, a gente acha isso lindo, né? Que o Senhor faça o que Ele quiser. Ele chamou uns para trabalhar, mas Ele não chamou todos para trabalhar. Ele não pegou todos os empregados do mundo e chamou para trabalhar. Ele chamou uns, né? E aí os que trabalharam desde cedo receberam o mesmo tanto que os que trabalharam apenas uma hora, porque Ele quis. Ele não resolveu o problema de emprego do mundo, mas ele resolveu o problema daquelas pessoas que ele quis resolver. Então, qual é a nossa crise com relação a essa expiação limitada? Nós achamos uma afronta porque o nosso senso de justiça é a partir da ilusão do controle que a gente acredita que merece, né? Nós achamos um absurdo se Deus nos mandar para o inferno. E vou te falar a real, velho. Eu acho um absurdo Deus salvar a gente. Honestamente. Tem muita gente perguntando muita coisa aí, eu acho que não vai dar para responder todo mundo não, mas eu estava te ouvindo aí, e assim, mais ou menos assim, mais ou menos não, esse é um pensamento até do próprio Agostinho, que ele fala que a questão da cruz de Cristo, ela é que Cristo morreu, e a morte dele é potencialmente para a salvação do mundo inteiro. Então, assim, em questão de poder, de potência, a morte dele salva todo mundo. Porque o que está ligado na questão da salvação e do sacrifício de Jesus tem nada a ver com poder. Tem nada a ver com poder. Mas se fosse precisar de poder, salva todo mundo, desde do primeiro até o último. Mas, ao invés de ser uma salvação potencial, é uma salvação eficaz. Então, é uma salvação eficaz por quê? Porque não dá para salvar a todos. Mas dá para salvar um povo, dá para salvar um povo. E aí vai chamar esse povo de eleito, vai chamar esse povo de escolhido. Porque se houvesse isso, aí teria aquele ramo que é chamado de dupla punição. Se Cristo ter morrido para expiação do nosso pecado, então a gente aceita, a gente crê, a gente vive a partir disso aí. E aí, tendo alguns que não aceitaram por causa do pecado da incredulidade, então teria que morrer novamente. Porque ele não morreu por todos os pecados, ele não levou para a cruz, melhor dizendo, todos os pecados. Se ele levou para a cruz todos os pecados, ele levou inclusive o da incredulidade. Havendo Exatamente. inclusive o da incredulidade, então por que todos não são salvos? Inclusive, você entendeu, né? Inclusive, entendi. A galera essa é a lógica da galera que vai para o que eles estão chamando atualmente de hipergraça, que é o universalismo. Universalismo. Que no final Deus vai salvar todo mundo, né? E isso é absurdo, porque para a gente absorver essa ideia, nós precisamos falar que Cristo mentiu, então. Quando ele falou que o caminho é estreito, que poucos são os que acertam com ele, né? Que muitos chamarão ele de Senhor, Senhor, e no final vão falar, apartai-vos de mim. Tem até uma história que eu ouvi a respeito disso, que é a história que a cruz de Cristo é uma ponte que atravessa um rio. Então, de acordo com o pensamento da expiação limitada, essa cruz, mesmo ela sendo curta não, mesmo sendo estreita, ela vai até o outro lado do rio. Então, você atravessa para chegar do outro lado. De acordo com outros pensamentos, arminianismo, por exemplo, essa cruz ela só iria até o meio do rio. Porque, de acordo com o arminianismo, não basta somente a morte de Cristo para que a gente se salve, para que a gente seja salvo. A gente tem que ter um certo tipo de esforço. Então, ela vai até o meio do rio, chega no meio do rio, a gente pula dentro da água e sai nadando para ver se a gente chega do outro lado. E aí entra a questão do esforço e tudo mais, e aí ela é uma proposta para que todo mundo alcance e chegue até o outro lado do rio através
o meu som ainda está aparecendo aí, porque parece que eu ouvi um barulhinho aqui, tá? beleza. E aí chega até do outro lado, através do nosso próprio esforço, e não do esforço de Cristo. Aí, o que acontece? Você sabe quem são todos que foram eleitos através da expiação eficaz de Cristo? Você sabe quais são todos que foram? Não sabemos, né? A única coisa que a gente sabe é a respeito da nossa própria jornada, porque a palavra fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, no fundo, a pessoa, mesmo reconhecendo a sua miséria, ela sabe se ela é de Deus ou não. Ela tem que caminhar numa jornada de intimidade para saber se ela é de Deus. E eu diria o seguinte, eu falo para as pessoas que eu confio tanto em Deus, que se eu chegar lá e Deus falasse assim, Ari, você vai para o inferno, eu tenho que falar, o senhor tem razão, porque eu confio nele. Esse é o grau de intimidade que a gente vai aprendendo a ter com a vontade de Deus, e não apenas com o poder, né? Mas como o Espírito Santo não testifica com a gente a respeito da salvação dos outros, então acaba que nós precisamos do exercício da misericórdia. Nós precisamos tratar as pessoas como irmãos, porque nós não sabemos quem são, né? Então, na dúvida, entre chamar um irmão de pecador ou um pecador de irmão, nós vamos chamar todo mundo de irmão, né? Vamos botar os pecadores para dentro. E no final a gente deixa o Senhor separar o que é joio e o que é trigo. Eu tenho ficado preocupado, porque às vezes no mundo que a gente está trilhando, né, fica parecendo que tem trigo plantado no meio do joio, né? Porque o joio parece ser mais do que o trigo. Acho que essa é a grande realidade. Mas a gente precisa treinar os nossos olhos para aprender a não se importar com isso, né? E confiar em Deus e na sua providência, que na verdade nada fugiu do controle dele. Então, eu acredito que a liberdade do homem para todas as coisas sempre foi a grande escravidão. Sempre foi a grande escravidão. E a gente agora vai usufruindo desse chamado para a salvação, exatamente quando a gente se submete à vontade de Deus, como servos mesmo, né? Como um filho que serve ao seu pai, né? Entendendo que nós não estamos fazendo isso por escolha, nós estamos fazendo isso por natureza. Foi nos dado uma nova natureza, então nós queremos viver de maneira coerente. Agora, como eu não sei da natureza do compromisso das outras pessoas, então eu vou administrando todo mundo como parte da família. E elas é que vão se revelando como parte da família ou não. Por isso que eu não nego ceia para ninguém, que é uma das crises que a galera tem aí. O cara fala, mas você vai dar a ceia para um cara que não é de Cristo? Eu falei, mano, se ele não é de Cristo, não ter Cristo, né, não ser alguém que comunga do Espírito de Deus, já é a maior desgraça que ele poderia experimentar na vida dele. Então, se ele, por tomar da mesa do Senhor indignamente, ele está fazendo alguma coisa de errado, é tipo botar o dedo em quem já está na merda, literalmente, né? Eu diria que não faz diferença alguma. A respeito disso aí também, eu tenho um pensamento parecido com esse aí, porque talvez a pergunta também poderia ser, né? Quem são os filhos de Deus, né? Aí a gente sabe quem são os filhos de Deus? Não, mas dá para a gente ter uma noção. Como? Aceitando todos como irmãos. Então, igual o próprio Cristo disse, né? O que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. A gente pode pegar esse versículo e colocar para nós, né? Aqueles que estão e que vêm a mim, que vêm a nós, de forma nenhuma nós lançamos fora e a gente aceita eles como irmãos, independentemente se eles têm ou não, já têm ou não essa consciência de serem filhos de Deus, né? E eles sendo irmãos, qual que é o irmão que vai negar um pedaço de pão, um pedaço de vinho para o outro irmão, né? E aí, nessa caminhada, nessa jornada, a gente vai vendo também como um dos grandes sinais dessa salvação que nos é oferecida, aquilo que a gente vai chamando dessa transformação progressiva, o processo de santificação. Isso só acontece, né, o que a gente vem chamar do outro ponto, né, que é a perseverança dos santos. Isso só acontece de maneira eficaz nas pessoas que foram chamadas para a salvação.
Né? Porque para pecar, a gente não precisa de ajuda. É só a gente ficar livre e todo mundo peca. E, gente, o crente também peca. Ilusão é essa achar, né, que o crente não peca, que o crente também não faça coisas erradas. Agora, a diferença é que cada vez mais nessa jornada, o pecado na vida do cristão, ele vai se tornando um acidente. Nós fomos livrados da escravidão do pecado e isso vai se tornando cada vez mais visível ao longo da nossa jornada. Agora, a pessoa que não é chamada para a salvação está totalmente confortável na posição que o cara está, na relação dele com o pecado. Então, isso é um dos sinais que vai acontecendo. Justamente. E aí a gente tem uma questão também interessante a respeito disso, que é a cruz de Cristo, né? Porque acaba que a cruz de Cristo é um marco. E aí tem muita gente que pergunta, vira e fala o seguinte, hoje com Cristo a gente sabe que é através da obra, com Ele, etc., aceitar Ele, ter comunhão com Ele, etc. Todo o jargão evangeliquez que existe aí para a gente obter a salvação, né? Mas antes da cruz de Cristo, como que o povo conseguia ser salvo? Como que era esse processo de expiação e salvação antes da cruz de Cristo? A galera às vezes se ilude acreditando que existe uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Então o pessoal fala assim, não, o meio de graça que Deus havia provido no Antigo Testamento era a observância da lei. Só que aí a gente vai vendo tanto que isso é um pensamento assim, meia boca, parcial. Por quê? Porque se a lei servia para salvação, e Paulo fala sobre isso depois, se a lei servia de salvação, para que nós precisamos de Cristo? Então, o sacrifício de Cristo se demonstraria inútil ou redundante, algo que veio para florear aquilo que já existia. E também, quando você olha o testemunho dos grandes homens e mulheres da Escritura, você vai vendo que a salvação não é por observância de lei. Então, um exemplo clássico, pega a vida de Davi. Aí você pega a vida de Davi e fala assim, o homem segundo o coração de Deus. Pega a biografia dele, então. Um homem que fala que ama a lei de Deus, que ama estar na casa de Deus, um homem bom para perdoar, um homem que busca justiça, que adora louvores, que compõe um tanto de salmos, tanto de coisa boa, né? Só que você vai ver, o cara é mentiroso, o cara é adúltero, o cara é homicida. Como pode esse cara ser o homem segundo o coração de Deus? Então esse cara... no final da vida tem mania de querer ser Deus, né? Pois é, aí você... senso lá. Você chega na seguinte conclusão, você fala assim, Davi é um cara que, pela observância da lei, não serviria para ser pastor nas nossas igrejas hoje. Olha o que eu estou falando, hein? O testemunho dele o desqualificaria para ser pastor numa igreja hoje. Você vê o tanto que a graça não veio facilitar, não, velho. A graça veio elevar o padrão. O padrão agora é Cristo. Não é mais um homem perfeito apenas segundo a observância de mandamentos. Então, como é que Davi pode ser salvo? Davi é salvo porque ele já contemplava essa salvação que Deus haveria previsto, mesmo sem ele entender como ela se manifestaria. É por isso que a gente vê, inclusive nos escritos de Davi, tantas referências ao Cristo que haveria de vir. Então, a gente entende isso da seguinte forma, que o sacrifício de Jesus na cruz tem efeitos retroativos na história. Abraão foi salvo por quê? Pelas obras ou pela fé? Ele é o pai da fé. Justamente. Então a gente aprende aí também que essa expiação também ela se faz no Antigo Testamento com uma visão que eles têm do futuro do sacrifício do próprio Cristo. Igual você falou aí, Davi cantou, Davi salmodiou, Davi ele olhou para frente e depositou também a fé dele em Cristo. Então, e Davi viu muito menos do que nós vimos, hein? Davi sabia muito menos do que nós sabemos. Agora, eu não entendo a crise das pessoas hoje em dia com relação a isso, porque elas não conseguem analisar essas coisas do Antigo Testamento. E o que eu falei, o faraó lá? E Deus falou explicitamente, eu vou endurecer o coração desse homem. E a gente fica achando que tem alguma injustiça nisso. Né? Mas Deus fez com que o faraó pecasse?
Gente, Deus não faz ninguém pecar, não. Sabe como é que Deus endurece o coração do homem? Ele só tira a mão de cima do homem. Deixa o homem plenamente livre. Então a galera fala, você acredita em livre-arbítrio? Acredito. Livre-arbítrio é o que faz a gente pecar. E você acredita na soberania de Deus? Acredito demais. A soberania de Deus, quando manifesta sobre a minha vida, é o que me dá a possibilidade agora de me tornar filho de Deus, apesar de quem eu sou. Então Deus não me chama para uma jornada, Ele me arrasta por ela. Eu não consigo mais viver de maneira contrária àquilo que a vontade de Deus manifesta na minha direção, né? Não tem jeito, Ele muda, começando pelo nosso coração, nosso entendimento, e depois você não consegue mais lutar contra isso. Você sabe que aquilo que Deus está dizendo a seu respeito é mais verdade do que aquilo que você sente. Justamente. E aí a gente aprende também que essa questão não é uma questão de que Jesus rejeitou. Não é assim que ele fez, igual alguém comentou aqui, já passou e eu não vi, que ele lançou sorte, né? Ele não lançou sorte, ele não escolheu, ele não fez unidunité de quem seria, quem não seria, ele não olhou questão de posição, de beleza, de características humanas, ele não olhou essas questões, ele não viu nada disso. Ele escolheu o povo para o representar. Agora, cabe a esse povo querer ou não representar. E aí tem aquele que representa e tem aquele que não. E como que vai representar? Igual você falou aí, a graça levou o padrão muito além. Colocou, igual Cristo fala, né? Quando ele está lá com o jovem rico, ele vira para ele e fala assim, ó, você quer ser perfeito? Você quer ser perfeito? Depois do jovem rico ter falado que já fazia tudo que a lei dizia, aí, você quer ser perfeito? Ele, quero. Então vende tudo e dá aos pobres. Olha tanto que o nível da perfeição para o jovem rico era possível. Olha tanto que era baixo, olha tanto que era possível. Mas quando ele fala lá em Mateus 5, eu acho, quando ele conversa com os discípulos, ele fala, olha, vocês querem ser perfeito como é perfeito o vosso Pai Celeste? Então, ele não faz essa pergunta, melhor dizendo, ele fala assim, olha, sedes perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Ele dá uma ordenança ali para eles, né? Então, para os discípulos, a questão da perfeição era lá em cima, era Deus lá em cima. Para o jovem rico que vivia debaixo da lei, a perfeição estava aqui mesmo. Vende o que você tem, sei que você vai conseguir, e pronto, você já alcança essa perfeição. Voltando aqui à questão dos rejeitados, né? Deus, ele não rejeita, pelo contrário, ele escolhe, não é verdade? E aquilo que não é escolhido, entendeu? É a pessoa que, então, ficando livre, assume completamente a responsabilidade moral pela sua jornada. Esse é o detalhe. Então, Deus não manda ninguém para o inferno, gente. Todos os condenados caminham para a condenação com as suas próprias pernas. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. Essas pessoas vão para o inferno porque a condenação de Deus é a manifestação da justiça. Deus seria contraditório se ele não fizesse isso com aqueles que não estão debaixo. Deus seria contraditório se ele não punisse todo o pecado. E é por isso que todo pecado tem que ser pago com derramamento de sangue. Agora a questão é qual sangue que nós estamos falando, né? Porque algum sangue tem que ser derramado. Então ou vai ser o nosso por nós mesmos, totalmente ineficaz. Só é eficaz se você morrer mesmo. Aí você morre, inferno, beleza, né? Ou de Cristo no nosso lugar. Agora, o zoado do processo é a gente querer definir quem que merece, quem que precisa ter a oportunidade, né, de usar do sangue de Cristo. Então, isso é muito humano, né? A gente não quer dar nada nosso para ninguém, mas a gente quer que Cristo dê tudo dele para todo mundo. Porque se ele não der para todo mundo, ele é injusto. É quase o marxismo aplicado à fé, né? Cristo está obrigado. Por quê? Porque ele não pode ser rico sozinho. Ele não pode ter salvação e não dá para todo mundo. Não pode por quê? Ele é Deus. Aliás, eu vou te falar, se eu fosse Deus, eu não salvava era ninguém, velho. Ficava lá com o céu só para você, ficava de boa, né? Não, para você ver como que a gente é limitado. Eu entendo perfeitamente a lógica da condenação.
Para mim, a grande dificuldade é entender a lógica da salvação. Para mim, isso é que é um absurdo, velho. Porque eu não acho que sou merecedor, nada que eu faça me torna merecedor. Eu não consigo compreender tamanha bondade e misericórdia de Deus pelos homens que ele resolveu salvar. Eu não consigo entender. Agora, o juízo de Deus e a condenação, a ira de Deus, entendo perfeitamente. Eu acho que é tudo isso que nós merecemos mesmo. Aí, colocando em prática, né? A gente já falou bastante aí, colocando em prática, igual a gente já falou no começo, a gente não sabe quem é, quem vai, quem não vai. A gente sabe que nós sabemos que nós somos por causa daquele texto que você leu aí. Você disse que o Espírito Santo testifica em nós que somos filhos de Deus. E aí, então, a gente começa a promover ações para chamar esses irmãos para perto e para promover essa salvação. Volto aqui a falar da Bíblia Freestyle. Foi uma ferramenta. É uma ferramenta para você, para poder atrair os novos irmãos, não é verdade? É isso aí. É uma das formas que a gente tem de fazer com que Deus e sua vontade sejam conhecidos. Né? É através da pregação do Evangelho, da propagação das histórias que estão nas Escrituras, do testemunho de Jesus, da história da igreja e tudo mais. E não só isso, né? Não apenas essa comunicação verbal, mas também no nosso viver a encarnação destas coisas de maneira prática. Então as pessoas precisam ver Deus a partir de nós, né? Essa é a grande realidade que o mundo carece. E o grande desafio, né? Hoje a gente tem essa possibilidade de poder, mesmo estando em isolamento, logicamente que alguns, né, outros precisam de trabalhar, até mesmo pela questão da linha de frente, precisa de sair, não pode ficar isolado, mas quem tem a possibilidade de ficar em isolamento usa, inclusive, dessa ferramenta que a gente está usando hoje, da live, né? E tem um amigo meu que ele fala o seguinte, que a igreja nunca mais será a mesma depois desse momento de pandemia, porque a igreja está se reinventando na questão até mesmo da propagação do evangelho e da busca desses novos irmãos aí, justamente através dessas ferramentas. E eu te acompanho bastante, né? Inclusive ontem você serviu uma ceia, montou uma mesa bonita pra caramba lá, e etc. E você está usando bastante essa ferramenta também para cumprir o chamado do ministério. É ou não é? Eu trabalho já há muitos anos fazendo essas coisas online, trabalhando com pessoas que se encontram desigrejadas, né? E para nós aqui, nossa, foi até muito tranquilo essa migração. Quando veio esse lance da pandemia e anunciaram a questão do fechamento do comércio, das igrejas e tudo mais, né? Eu vi o pessoal desesperado, os amigos nossos pastores, até do nosso ministério aqui mesmo. Aqui em Uberlândia a gente tem 40 igrejas do Sal da Terra, cara. E aí você imagina a maioria desesperado, falando, e agora? Como que faz isso? Né? E eu, inclusive, fui dando consultoria aí pros irmãos, assim, gravei vídeos, fui visitar alguns, tal, para tentar ajudar, né? Aqui na nossa comunidade, o conselho da igreja reuniu e falou assim, não, vamos fazer lá na casa do Ari, que lá já tem tudo. Lá já tem iluminação, tem câmera, tem computador, tem microfone, tem tudo. Pelo fato de eu já estar trabalhando com isso há muito tempo, né? E agora a gente discerniu uma outra realidade, muito interessante. Talvez daqui a algumas semanas ou meses, não sabemos ainda, nós vamos poder voltar aos cultos presenciais, voltar, se Deus permitir, a uma certa normalidade, né? Mas eu acho que a gente não pode mais voltar a filmar o culto lá na igreja e dizer que isso é um culto para a internet. A gente quer continuar o que nós estamos fazendo nessa linguagem, conversando com as pessoas assim, porque a gente está alcançando pessoas que a gente nem imaginava que alcançava. Cara, eu publiquei nos meus stories agora há pouco a minha agenda das lives que eu estou fazendo. Velho, eu viajava, ficava 2 dias na estrada, avião, hotel, aquela doideira tudo, pra você chegar numa igreja e pregar 1 hora. Agora, mano, eu prego no mínimo 1 hora por dia, todos os dias, velho. Então... Tem público, né? Mano, e é isso aqui, você fala assim, tem 40 pessoas assistindo aqui. Ué, mas é isso mesmo, irmão. 40 agora, mais 200, 300 que vão assistir isso depois, porque eu ainda vou salvar esse vídeo aqui, vou gravado. Vou pôr no YouTube, mano.
Então, o que acontece? A gente está tendo a oportunidade de compartilhar o evangelho com um número muito mais expressivo do que em qualquer viagem eu conseguiria fazer. Então vamos aprender a dançar conforme a música aí, né? Já que Deus nos empurrou para isso. Logicamente que, por sermos humanos e termos necessidades relacionáveis, a gente carece, né, do contato, do convívio com o irmão. Mas, quando eu disse a respeito que a igreja não vai ser a mesma, eu estou falando na questão da propagação do evangelho mesmo. Porque, igual você acabou de falar, não só nós agora, e não só você com a agenda lotada o mês inteiro, mas olha o tanto de gente boa que está fazendo um monte de live aí, que está fazendo um monte de reuniões. Eu vi o seu vídeo explicando a usar a ferramenta Zoom, né? Vai ver se você fez esse vídeo aí já para ajudar o próprio ministério. O tanto de gente que teve a possibilidade de poder usar dessas ferramentas para essa propagação e, através dessas ferramentas agora, alcançar mais e mais pessoas. Não na questão da relação em si, mas na questão da propagação do evangelho. Porque até você sabe que a gente vai também. Então, na ceia que eu estava ministrando ontem aqui, eu falava exatamente sobre isso, que é o grande paradoxo da cabeça das pessoas. Eles falam assim, como que você faz uma ceia não estando junto? Eu falei, gente, a ceia, a primeira ceia que a gente tem um registro, que já tem o cordeiro como figura, que é a Páscoa, lá da saída do Egito, ela foi feita online. É cada família na sua casa. Né? Então, havia a consciência de um povo, mas não podia abrir a porta, porque se o cara abrisse a porta ou juntasse as famílias de maneira desorganizada num lugar só, literalmente o custo disso seria a morte. Então tá vendo como é que algumas coisas não são tão novas assim. Aí o cara fala assim, mas eu preciso do toque, preciso do sei o que lá. Tudo bem, a tua família tá aí para isso. É o que a gente pode hoje? É menos do que a gente gostaria? Com certeza. Mas talvez a grande hipocrisia que nós vivemos em todo esse tempo é a gente, quando se reúne lá no prédio da igreja, se abraça, se chama de irmão e tudo mais. E às vezes o teu irmão mora na tua casa e você não trata ele como irmão. Então agora a gente tem a oportunidade. Tanto que tem uma galera que está surtando porque tem que conviver, com a mulher, né? Aí eu falo assim, peraí, velho. Alguém falou no chat aqui, né? Você acha que 40% das pessoas não vão voltar para as igrejas e tudo mais. Galera, eu não acredito nisso, honestamente. Eu tenho visto uma coisa, o cara que chegava atrasado no nosso culto presencial, ele chega atrasado no online. O cara que faltava no presencial, ele falta no online. Então, no final, o cara que está comprometido com o que a gente está vivendo agora é o mesmo cara que estava comprometido lá. É o mesmo cara que vai permanecer. Só que tem um detalhe, o online está fazendo com que a mensagem chegue em mais pessoas. Então eu acredito que a igreja ainda vai crescer. Eu também imagino dessa mesma forma. Eu acredito que tem muita gente boa, fazendo muita coisa boa, aproveitando desse momento. Não ficou parado, não ficou com coitadismo aí, choramingando, querendo... porque a porta tem que estar aberta, a porta tem que estar aberta. Creio mesmo nessa questão do convívio familiar, poder ter um tempo melhor para a família e tudo mais. Às vezes, no decorrer da vida, a vida é tão louca que os trabalhos, os afazeres afastam a gente da família. Nesse momento é uma oportunidade. No meu caso aqui, você sabe que são 5 filhos, né? Tem 5 Tô ligado. Pulando para tudo quanto é banda aqui. Não sei se está dando para ouvir. Minha mãe inventou. Está dando para ouvir? Minha mãe inventou de dar para eles, antes da pandemia, uma mesinha de ping-pong. Rapaz, benção. Os meninos já estão craque nesse trem já. Não, e quer ver outra coisa interessante, né? Falando sobre essas coisas do ser igreja. A gente trabalhava, às vezes, tanto mantendo a porta estreita, como o Evangelho diz que é. E, às vezes, outras pessoas discordavam, dizendo assim, não, vamos abrir as portas, vamos facilitar o processo, né? E agora, uma das questões que a gente está vendo, que é a grande peneira, é o esforço das pessoas pela relação e pela manifestação do compromisso em coisas que vão além daquelas pressões que haviam na comunidade. Uma das coisas que tem me chamado a atenção é, por exemplo, dinheiro. Então eu vejo hoje pastores amigos que estão sofrendo, cara.
porque às vezes não estão conseguindo fazer a manutenção da estrutura, porque o prédio está fechado, paga aluguel, porque as pessoas não estão comprometidas financeiramente. E o testemunho que nós temos aqui, cara, é um milagre, eu sei disso. E infelizmente é exceção, não é regra. Mas você acredita que aqui, cara, a arrecadação não caiu nada? E nós não tivemos pressão, apelo, não tivemos nada. Sabe por que nós acreditamos nisso? Porque o vínculo entre as pessoas, pela mensagem que foi pregada, foi se tornando tão forte, que quando veio agora essa crise, e a gente não apenas falou, mas a gente viveu mesmo, construindo tudo juntos, partilhando as responsabilidades, os irmãos viraram e falaram assim, rapaz, nós não podemos furar, eu não posso furar. Né? Eu posso ter furado alguma vez na minha vida, mas agora eu não posso, porque aquilo ali é nosso, é o que nós fizemos, né, para a glória de Deus. Então, cara, eu vejo a galera às vezes desesperada e a gente aqui virando falando assim, cara, que bênção. Até, inclusive, passou a sobrar alguns recursos, hein? Que a gente conseguiu ir atrás dos irmãos que estão passando necessidade e tal, cesta básica, dar uma oferta para um e para outro. Você vê o tanto que Deus é gracioso. Então, por isso que eu falo pra galera, eu tô otimista, cara. Eu tô otimista. Do mesmo jeito que no comércio tem empresa que vai quebrar, vai ter empresa que a hora que esse negócio passar, vai decolar e o cara vai ganhar dinheiro como nunca ganhou. Eu acredito que a igreja é a mesma coisa. Vai ter comunidades que às vezes vão encerrar o seu ciclo, que não tem nada de errado. Não quer dizer que estava errado. Porque a igreja é um organismo, ela tem ciclos de vida também. E morrer faz parte dele. Mas eu acredito que outras expressões vão acontecendo aí que vão ser bênção, cara. A gente vai ver aí gente pregando o evangelho genuíno e conseguindo juntar esse povo de Deus aí que está desesperado, né, por estar junto de novo. Então eu tô animado. Nós estamos falando em plantar igreja, velho. Pois é. E você é um plantador de igreja, né? Você teve uma época aí que você plantou lá no Paraguai, Uruguai, não sei. Era no Paraguai. E a gente, inclusive até hoje, né? Nós temos as igrejas filhas do Manifesto, hoje no Nordeste, no interior de São Paulo, que são processos que a gente vai acompanhando, né? E nós não estamos franqueando a igreja, né? Nós queremos apoiar a igreja de Cristo, para que essas igrejas se desenvolvam e possam se tornar apoiadoras de outros processos. Então nós estamos pensando nisso. Né? A gente, nesse momento, a conversa que a gente tem tido no nosso conselho é isso. Falando assim, nós precisamos pensar em como Deus nos empurrou a sermos sensíveis a um povo que a gente está alcançando agora, que a gente não alcançava, né? E que a gente agora não pode retroceder. Nós temos que ser responsáveis com as pessoas que nós estamos alcançando. Então nós estamos falando em plantar uma outra igreja, cara. Se Deus quiser, vai dar certo. Demais. Vai dar certo, sim. Brother, é isso então, cara. Já passou de 1 hora, a gente tinha falado que ia conversar 1 hora, né? A gente teve um probleminha com a primeira live, mas aí a gente tá com essa daqui. Olha o Luciano aí, esse Luciano aí tá com a gente aqui na nossa... A gente chama de grupo. Aí, ó, tô esperançoso que nossa comunidade vai decolar, Playboy. Vai sim, Playboy. A gente vai arrebentar, né? Cara, quero te agradecer demais aí pela disponibilidade, pelo tempo concebido aí. Muito obrigado mesmo aí, também pela amizade, né? Esses dias para trás, sei lá, faz algum tempo, você mandou uma mensagem para mim lá com um vidrinho de pimenta, né? Eu tava pensando aqui agora. Toda vez que eu comia essa pimenta, eu lembrava, falava, rapaz, o Pedrinho me aplicou essa aqui, foi bênção. E ela é boa, não é? Agora eu não lembro mais, já faz tempo, já comi tudo. Mas eu vou, da próxima vez que eu vou aí, agora eu tô com o brother aqui, que tá com pão de alho. Vou levar um pão de alho. Ô, glória! Vai queimar uma carne aí. Então é isso aí, cara. Brigadão mesmo aí pela disponibilidade. É nóis, irmão. Nosso bate-papo. Deixa eu só fazer um jabá do... Pode fazer. Jabá dos meus livros. Eu não tô com eles aqui, porque sai de trás pra frente, então acaba que eu nem pego ele aqui pra mostrar. Vai falando aí que eu vou pegar aqui. Tá, eu tô com 2 livros aí, né, galera? Eu tô com um livro, aquele erótico, sexual, sensual, que é um material aí que é uma ajuda para as pessoas que estão na luta contra o consumo de pornografia e também informações para você ajudar outras pessoas. E um livro novo que eu lancei aí, que é o tipo de homem que você deveria ser,
né, um livro sobre padrões de masculinidade bíblicas aí para todos os tempos. Oh, esse aí é raiz, hein? Esse é antigo. Eu tenho só uma meia dúzia aqui em casa. Quem quiser, viu, gente? Quem quiser informações sobre esses meus livros, é só acessar o site saldaterra.org ou vir me conversar comigo no Instagram aí que eu respondo e passo as informações. Tá bom? Eu tenho uma coleção aqui de cédulas antigas, sabe? Tem até uma nota de R$1. Aí eu fui, peguei essas cédulas tudo e coloquei aqui dentro. Aí eu falei para minha esposa, eu falei assim, eu vou colocar dentro desse aqui, porque vai ser o último que alguém vai querer pegar. Esse é clássico. O pessoal já olha 666, já fica assustado, né? Mas eu gostei muito dele, muito bom mesmo. Achei muito bom. E não tem 666 perguntas, não. Tem só 535, é marketing isso aí que chama. Mas bom demais. Mais uma vez aí, brigadão. Eu tenho visto aí seus livros aí. Quando eu tiver a oportunidade de ficar perto de um deles, eu vou adquirir também. É nóis, irmão. Benção demais, viu? Obrigado aí pela oportunidade. A alegria é minha. Pessoal aí que passou aí, tem um monte de gente aqui, alguns amigos meus passaram. Quero agradecer aí. Deixa eu ler aqui alguns nomes. Tem a Fernanda, tem o Paulo Júnior, né, que eu falei. Ele e o Isaac ficou conversando a live inteira aqui, nem deu para acompanhar. Tem minha mãe e minha irmã que estão lá em Brasília agora, lá vendo bem. Tem um monte de gente aqui. Não vai dar para eu ver, não. E tem muita gente aí que te segue também, né, que está aqui acompanhando a nossa live. Queria falar aí para os nossos seguidores aí para nos seguir, né? Tanto eu quanto ele. Eu vou disponibilizar a live lá no perfil lá. Eu não sei como que eu faço para compartilhar ela para você, Ari. Mas eu consigo baixar ela de qualquer jeito. Eu nem preciso da sua bênção, não. Não. Então beleza, então. Então fica de boa. Muito bom, muito bom. Ari, brigadão. Espero poder ter outra oportunidade aí enquanto essa pandemia durar. E aí a gente mais pra frente a gente marca, tá bom? Isso. Beleza, um abraço. Brigadão. Um abraço, até mais. Um abraço para todo mundo aí, galera. Muito obrigado aí. É isso aí.